Fala pessoal, tudo bem? Fla Press começando aqui nesse dia decisivo para o Flamengo. Ah, mas é fase de grupos. É, amigo, mas o negócio é o seguinte, é jogo na altitude, não pode deixar escapar ponto nenhum, porque aqui contra o Central Córdoba não foi exatamente o resultado que a gente esperava, né? Falar do que interessa? O que interessa é o jogo de hoje contra a LDU. Se quiser ficar tranquilo no grupo, o Flamengo precisa voltar com a vitória. O Alan e o Dela Cruz não foram por conta da altitude e o Alexandro tá com edema na coxa, também não viajou. Em compensação, tem um cara que tá chegando no Equador com uma torcida toda especial. Nada como chegar em casa e ser bem recebido. Lo amamos, es increíble. Yo lo amo. Yo también. Agora, se Gonzalo Plata vai se sentir amado e confortável defendendo pela primeira vez o Flamengo no seu país natal, para a maior parte do elenco estar no Equador tem aquele desafio extra. Em Quito, especificamente, 2.850 metros de altitude, que deixaram Alan e Dela Cruz fora da viagem para o jogo contra a LDU. O Alan tem um diagnóstico de traço falcêmico, já teve uma intercorrência em uma viagem anterior dele, então após a gente discutir o caso junto com o Dr. Luiz Macedo, fizemos a opção de preservar esse jogador. Já o Nico, ele já não se adapta bem à altura, ele relata que ele tem uma dificuldade, tem um esforço respiratório acentuado. Respeitando essa queixa do atleta, tomamos a decisão de não levá-lo para esse jogo. Alimentação leve, uso de cilindros de oxigênio, algumas estratégias podem ajudar e muito na adaptação. Mas, ao contrário do que muita gente imagina, a chegada com 48 horas de antecedência do Flamengo ao local onde vai disputar a partida não teve absolutamente nada a ver com os efeitos do ar rarefeito no corpo. Como o Flamengo acabou de sair de um jogo no sábado, um clássico, um jogo com um extremo desgaste, nós trouxemos toda a estrutura do Ninho para o Equador, né? Nosso aparelho de bioquímica, toda a estrutura da fisioterapia, para a gente poder controlar esse desgaste. Todos os atletas agora pela manhã fizeram os testes bioquímicos, não encontramos nenhum atleta com desgaste acentuado. E com relação à alimentação em jogos de altitude, ela deve ser leve. Então, alinhado com o nosso nutricionista Paulinho, programamos um cardápio junto com a cozinha de uma refeição mais leve, com proteínas leves, para que eles possam ter uma digestão adequada. Na história, o Flamengo já jogou 12 vezes contra equipes equatorianas fora de casa. O retrospecto não é bom. 5 vitórias, 1 empate e 6 derrotas. Só 44% de aproveitamento, além de um saldo negativo de gols. Agora, vencer a LDU e voltar com 3 pontos significa superar, além da altitude, aquela derrota inesperada em casa, no Maracanã, quando o Flamengo era favorito contra o Central Córdoba. Casa. O Flamengo, dessa vez, tem um anfitrião por lá. E se depender da confiança da torcida nele, vai ser jogo para voltar comemorando. Un excelente jugador, la verdad ha demostrado mucha calidad en el juego, mucha pelota, la verdad, y representa muy bien Ecuador fuera del país. Me parece un muy buen jugador. Vamos dar uma olhada em como está a repercussão desse jogo na mídia tradicional, não só no Brasil, mas no Equador também, obviamente. Tem muita gente falando sobre o assunto. Coloca a primeira capa aí pra gente. Vamos dar uma olhada, ó. The Playoffs. LDU e Flamengo será duelo decisivo na altitude por conta dos pontos que escaparam em casa. Tem matéria da ESPN Brasil também. O Flamengo vai para jogo na Libertadores na altitude com 3 desfalques importantes. A gente já falou aqui do Alan e do Dela Cruz por conta da própria altitude. Tem o Alexandro também, que segue com edema na coxa. O Coluna do Fla está dizendo: Libertadores, jogo do Flamengo com a LDU vale desempate em retrospecto do confronto na altitude. O Flamengo só venceu uma vez lá, mas foi em 2021, é recente, então vamos ver se volta com a vitória dessa vez. O Olé do Equador está dizendo: visitante no Equador. Tá falando da partida especialíssima que fará Gonzalo Plata, que é equatoriano, vai estar em casa, mas como visitante. E o Mundo da Bola está dizendo o seguinte: repórter do Equador vê erro tático e aponta declínio em 2025. Isso porque a equipe da LDU perdeu jogadores importantíssimos, principalmente no meio-campo.
Para a alegria geral da nação, o nosso 9 bolado já voltou aos holofotes e ao caminho das redes. Cruzou na área pra ele, Pedrão de cabeça! Voltou pro Pedro, faz barulho nação! Derrama, senhor! O goleador voltou! Feliz que ele veio contra o Juventude, fez 2 gols. E sim, Pedro é o nosso maior reforço para a temporada. Pedro é um cara que ele é surreal, é um cara que ele é um coringa. Ele chega de lesão e faz o quê? Faz a diferença no time. E com certeza com os treinos vai voltar com tudo, fazendo gol. E é isso, queixada neles. Foram 7 meses de recuperação, muita luta e resiliência. E agora Pedro, que chegou a montar uma estrutura de DM em sua residência, está prestes a entrar em campo novamente pela Libertadores e no momento chave para o Flamengo. Esta terça-feira tem um confronto importantíssimo diante da LDU, na altitude de aproximadamente 2.800 metros de Quito. Um obstáculo grande? Sim, mas Pedro é um trunfo de peso para o time de Felipe Luiz superar isso e voltar à zona de classificação no Grupo C da Liberta. Pedro já foi o Rei da América após a histórica campanha de 2022, quando o rubro-negro foi campeão continental invicto e ele terminou com 12 gols, se tornando inclusive o maior artilheiro do clube em uma única edição do torneio. E ao todo, com o manto sagrado em Libertadores, em 41 jogos, ele tem o dobro, 24 gols, sendo 5 marcados na última edição, em que o Flamengo não foi longe como poderia, mas o P9 fez a sua parte e terminou como o principal goleador rubro-negro. E vale lembrar que Pedro é o segundo maior artilheiro do Flamengo na Libertadores. Já em relação ao ranking geral de brasileiros na competição, ele está no top 5, só atrás de Palhinha, Fred, Luizão e Gabigol. Aliás, todos os gols do 9 bolado foram representando o Mengão. E recentemente, ele mandou um papo reto. Mas eu creio que é só o início aí do que a gente tem pela frente. Tenho certeza que a gente vai fazer uma temporada linda, como vem fazendo, e conquistar os títulos que tem pela frente, que a gente é capaz e tem um elenco para isso em todos os torneios que a gente vai entrar. Deus abençoe a todos. Coisas lindas estão por vir e o sonho do Tetra está nos planos. E a esperança foi reforçada após a volta definitiva do nosso artilheiro, que nesta volta gradual e cautelosa já tem a média de 1 gol a cada 35 minutos em campo. Agora é para brilhar rumo à glória eterna de novo, Pedro. É isso, galera. Se gostou, não esquece de deixar o like, ativar o sininho e se inscrever no canal para receber mais vídeos como esse. Valeu, abraço, fui!